Shalom, gente, tudo bem? Parece que ele chegou, né? O frio. Parece que ele chegou, né? Tá na época de comer um caldinho, né? Umas quirerinhas. Tá na hora, hein? Ô, pastora Cleusa, não sabe fazer não, pastora Cleusa? Não gosta? Alguém sem uma, pastora Cleusa? Em nome de Jesus. Caldo verde. Nada. Jesus, alguém gosta aqui ou só eu? Olha, a pastora só está em minoria, pastora. Então, quem sabe fazer? Cadê a Diná? Diná não está aqui, Diná? Quem sabe fazer, por favor, pronto, já achei. Faça e me convide, nós vamos lá, eu vou experimentar, ver se é bom. Aí eu falo para os irmãos, levo mais gente da próxima vez. Tá bom? Gente, abre a sua Bíblia aí, por favor, e no Salmo 27. Salmo 27. Vamos ler o Salmo todo. São 14 versículos. Vamos ler todo esse Salmo. Amigo Espírito Santo, tens total liberdade para falar conosco, para nos instruir, para nos consolar. Nos colocamos como terra sedenta, querendo a tua manifestação, a tua presença. É o que nós ansiamos. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe aí na sua Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei ou temerei, em outras versões? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderás no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Versículo 13. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é aquele versículo 14, que se a gente pudesse, a gente tirava da Bíblia, né? Essa parte. Queridos, o Salmo 27, ele foi escrito por Davi. Salmo 27, quem o escreveu foi o salmista Davi. E ele é um salmo bem peculiar. Ele é um salmo peculiar. Por quê? Ele é um salmo que o nível de emoção, de sentimento do salmo oscila muito. Tem hora que o salmista está lá em cima.
em nível de confiança. Depois, no outro versículo, ele está lá embaixo. Então, assim, é um salmo que existem duas linhas teológicas que vão falar acerca desse salmo. Tão gritante é essa oscilação de sentimento, de emoção que tem no salmo. Existe uma linha teológica que diz que o Salmo 27, ele foi escrito por Davi e mais uma pessoa. Porque não é possível a mesma pessoa ficar nesse... Uma hora confia, outra hora não confia, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, uma linha teológica diz que o Salmo 27 foi escrito por duas pessoas. Davi e tinha mais alguém escrevendo com ele. Outra linha teológica vai dizer que o Salmo 27, ele foi escrito por Davi mesmo, porém em dois momentos da sua vida, certo? Em um momento, ele escreveu uma parte dele, em outro momento, ele escreveu a outra parte dele. Tamanha a volatilidade que existe no Salmo. Se você pegar ali do versículo 7, do versículo 6 para o versículo 7, está ainda mais gritante essa diferença. Ele começa lá em cima, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. E ele vai lá a partir do versículo 7, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ele começa, o nível de emoção, o nível de sentimento, começa a declinar no Salmo. Eu particularmente acredito que o Salmo 27 foi escrito por Davi, em dois momentos. E esses momentos não tiveram um espaço muito grande entre eles. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos assim. Você começa o dia, se Satanás materializar na tua frente, você parte ele pelo meio no chifre. Mas à noite você escuta um barulho diferente e já corre para debaixo da cama. É o mesmo dia. Porque nós somos assim. Nós temos essa alma instável. Nós temos essa volatilidade de sentimentos, de emoções. Tem hora que o seu nível de alegria está lá em cima. Uau, aleluia, glória a Deus, e vamos celebrar, e vamos festejar. Amanhã eu estou aqui no café das irmãs, é alegria, alegria. Passa meia hora, o termômetro da alegria foi lá para baixo. Confiança, então. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Você vem para o culto, recebe uma palavra de confiança. Eu confio em Deus. Aleluia, glória a Deus. Vai dar certo. Deus vai fazer. Uau, aleluia, glória a Deus. Domingo à noite. Segunda-feira de manhã, o termômetro da confiança já foi lá para baixo. Mas será mesmo que ele vai fazer? Será? Mas será mesmo? Gente, foi só algumas horas. Do seu pico de confiança de um para outro, foi só algumas horas que passou. O que aconteceu aqui? A nossa alma instável. A volatilidade dos nossos sentimentos. E o mesmo dia nós experimentamos picos de confiança, picos de alegria, picos de prazer, picos de felicidade, e no mesmo dia, picos de tristeza, de angústia, de dor, de angústias, no mesmo dia. Então eu particularmente acredito que foi o mesmo Davi que escreveu tudo, porém em momentos diferentes. Pode ser que ele tenha começado o dia escrevendo do versículo 1 até o versículo 6, e ele acabou o dia escrevendo do versículo 7 ao 14. Aí saiu isso aqui. Mas nesse salmo, Davi vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Porque eu não sei se você, ou é só eu lá em casa, que às vezes a gente passa por isso. Você pode ser mais crente que eu. Né? Está o dia inteiro lá em cima, confiando, né? O dia inteiro feliz, o dia inteiro alegre, não tem picos para baixo. Vocês podem ser mais crente que eu. De vez em quando bate lá em casa esses picos lá para baixo. Davi vai nos ensinar aqui algumas lições de como vencer a instabilidade da nossa alma. Você precisa vencer isso? Eu também preciso. Vamos vencer isso junto? Vamos aprender com Davi? Ele começa o salmo dizendo assim: o Senhor é. O Senhor é. Artigo definido. O Senhor é. O Senhor é. A primeira frase que ele vai dizer no Salmo 27 é: o Senhor é. Ele define quem é Deus. E eu só posso definir quem Deus é se eu o
conheço. Eu só posso definir quem é Deus se eu conheço Deus. E aí eu posso dizer, Deus é o que Davi disse. Então Davi está nos ensinando aqui, se eu quero e eu preciso vencer a instabilidade da minha alma, uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus. A cada dia mais mergulhar no seu amor, a cada dia mais mergulhar em quem é Deus para você. Quem é Deus para você? E isso é uma revelação bíblica, claro, a Bíblia vai te dar ferramentas para isso, mas é uma revelação pessoal. É uma revelação pessoal. Você precisa buscar uma revelação pessoal de quem é Deus para você. Sabe por quê? Não há nenhum relato no Velho Testamento dessa expressão, Deus é o que Davi fala, Deus é a minha luz. Não tem. Não tem. Você encontra se referindo a Deus de outras formas. Deus é fortaleza, mas no Velho Testamento é a primeira vez que aparece essa expressão, Deus é luz. Então Davi está apresentando aqui uma definição de quem é Deus a partir de uma experiência pessoal, bíblica, é claro. Ele tem uma revelação de quem é Deus a partir de uma experiência pessoal. Eu preciso buscar conhecer a Deus. Eu preciso buscar conhecer a Deus se eu quero vencer a instabilidade da minha alma, das minhas emoções. À medida que eu avanço em conhecer a Ele, eu estarei mais sólido. A minha confiança nele será mais forte. O Salmo 9, versículo 10 diz assim: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Aqueles que conhecem a Deus, confiam nele. Então Davi vai te dar aqui a sua primeira lição: conhecer a Deus. Conhecer a Deus de um modo pessoal, de um modo íntimo e pessoal. Diga, eu preciso conhecer a Deus. Isso vai muito além de você, num culto, vir aqui, levantar sua mão, Jesus, eu te aceito. É muito além disso. É uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, de conhecer a Deus. E ele diz, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Como eu já disse, essa é a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. Deus é luz. Davi conhecia bem a importância da luz para a proteção. Ele, como pastor de ovelha, estava à noite no deserto e se acendia uma fogueira. Para quê? Para afugentar os animais selvagens, os animais perigosos. Então ele sabia da importância da luz para a sua segurança. Então o que ele está dizendo? Olha, Deus é a minha segurança. Ele é a minha luz, Ele é a minha segurança. À medida que eu conheço a Deus, eu me envolvo mais com Ele, eu vou estar em um ambiente seguro. E eu vou me sentir mais seguro. Porque Deus é a minha luz. Quando a sua alma gritar pelas incertezas, pela instabilidade, você poderá dizer, eu estou num lugar seguro. Em Deus é um lugar seguro. Se aquieta a minha alma, como o próprio Davi disse várias vezes, se aquieta a minha alma. Por quê? Porque eu estou num lugar seguro. Eu estou seguro em Deus, porque Ele é a minha luz. A luz que afugenta os animais perigosos. Eu estou seguro em Deus. Deus é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Ele é a minha fortaleza. A quem temerei? Davi aqui faz um exercício. Um exercício de comparação. Parece que ele coloca de um lado está Deus, que é a minha luz. Deus, que é a minha salvação. Deus, que é a minha fortaleza. E do outro lado, ele faz um comparativo. Do outro lado tem meus medos, meus temores, minhas angústias,
minhas dores. E aí ele olha para cá, eu tenho um Deus, que é a minha luz, que é a minha salvação, que é a minha fortaleza. Ele olha para o outro lado da balança, meus medos, meus temores, e ele olhando nesse comparativo, ele faz uma declaração: a quem eu temerei? A quem eu temerei? Se eu tenho um Deus que é a minha luz, se eu tenho um Deus que é a minha salvação, se eu tenho um Deus que é a minha fortaleza, o que resta? A quem eu temerei? À medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu olho para Deus, a dimensão, o tamanho dos meus medos e dos meus temores tende a diminuir. À medida que eu olho para Deus, à medida que eu vislumbro o Deus maravilhoso que Ele é minha fortaleza, Ele é minha luz, à medida que eu contemplo Ele, os meus medos, os meus temores vão diminuindo. Olhe para Deus. Em meio à instabilidade, à volatilidade da sua alma, olhe para Deus. Pregador, mas os picos estão aqui a todo dia, às vezes em questão de horas. Olhe para Deus. Quando você olhar para Deus e ver o tamanho do Deus que é o seu Pai, os seus medos, os seus temores vão parecer um pincher. Olhe para Deus. Fala para você, olhe para Deus. Fala, olhe para Deus, Felipe. E fale seu nome, olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. À medida que eu olho para Deus, meus temores tendem a diminuir. Olhe para Deus. Davi vai apresentar nesse salmo 3 níveis de confiança. Davi vai apresentar nesse salmo 3 níveis de confiança. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Perceba que Davi está falando aqui no âmbito de uma possibilidade. Quando isso acontecer, se isso acontecer, é uma possibilidade, ok? Então, está dizendo, quando eles investirem contra mim, eu vou confiar, eu não vou temer. Então, o primeiro nível de confiança que Davi demonstra aqui está no âmbito da possibilidade. Se acontecer algo, eu vou continuar confiando. Se, quando acontecer, eu continuo confiando. Ele avança no nível de confiança dele. Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Perceba que agora a possibilidade se tornou mais real. Porque o que ele está dizendo? Ainda que um exército me cercasse. Então Davi está aqui. E tem um exército em volta dele, parado. Não atacou ainda. Davi está no meio e tem um exército em volta dele. Agora não é mais uma possibilidade de um inimigo atacar. Agora a possibilidade está mais real. Eles podem realmente atacar. Então Davi está aqui, um exército em volta dele. Ele está dizendo, ainda assim, eu continuo confiando. O que o versículo continua dizendo? Ainda que a guerra estourasse, se levantasse contra mim, nele eu continuo confiando. Ou seja, esses soldados que estavam ao meu redor, parados, me atacaram. Estão me atacando. A guerra se levantou contra mim. Ele está dizendo, era uma possibilidade. A possibilidade se tornou mais real. Agora, de fato, a possibilidade se concretizou. Eles me atacaram. O que ele está dizendo? Eu continuo confiando em Deus. 3 níveis de confiança que Davi apresenta. É apenas uma possibilidade de algo acontecer. A possibilidade se torna mais real. Continuo confiando. A possibilidade que eu pensei que ia acontecer, realmente acontece. Eu continuo confiando. Em meio aos temores da sua alma, diga a ela, continue confiando. Continue confiando. Continue confiando. Pregador, mas os inimigos já me atacaram.
Continue confiando, continue confiando. Pregador, é só uma possibilidade, pode ser que aconteça. Diga, eu confio. Deixa eu dar um exemplo prático, um pouco trágico, mas prático. Imagine que você, mulher, tem caso na sua família de câncer de mama, ok? E você, fazendo o autoexame, percebeu uma certa saliência nos seus seios. É uma possibilidade. Ok? O que você tem que dizer para você? Eu continuo confiando. Aí você marca um mastologista. Ó, até pesquisei, é isso mesmo, né? Até pesquisei o nome do médico para dar. Um mastologista. Ele vai pedir um exame. E no exame vai constar, realmente tem um carocinho ali. Agora é uma possibilidade que se tornou mais real. Aí ele vai dizer assim, vamos fazer uma biópsia para ver se é benigno ou maligno. Faz a biópsia. Chega o resultado da biópsia. O exame chegou. É maligno. Eu continuo confiando. É só uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Diga para a sua alma, eu continuo confiando, eu confio. Chegou o resultado do exame, apareceu um caroço. Eu vou continuar confiando. A biópsia chegou, o resultado é o pior possível. Eu vou continuar confiando. Eu vou continuar confiando. Quando a sua alma está gritando dentro de você, há uma resposta para você dar para ela. Ei, continue confiando. Continue confiando. Eu vou dar uma ideia para os produtores da Continue a Nadar, Continue a Nadar. Continue confiando, continue confiando, continue confiando. Talvez esse filme vai fazer sucesso. No meio dos crentes vai. Continue confiando. Enquanto a sua alma está nesse lugar de instabilidade, tem um lugar para você estar. Tem. Davi vai nos dar um endereço. Um lugar que nós podemos recorrer. Uma coisa, pedir ao Senhor. Eu não apenas pedir, mas eu vou buscar. Que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Existe uma linha de pensamento teológico aqui nessa fala de Davi, que vai dizer que ele queria estar morando na casa de Deus, no templo em Gibeon que ele construiu para colocar a arca de Deus lá. Templo em Gibeon. Isso pode ser real? Sim, pode. Porque Davi entendia a importância de estar no templo, de estar na casa de Deus, de estar aqui em comunhão. Ele entendia essa verdade, ele entendia esse princípio. Mas nós podemos também entender esse versículo, e é real também esse entendimento, que ele está falando de um lugar da presença de Deus. O lugar da presença de Deus. Ele está falando de um lugar onde ele entra na presença de Deus, e ali ele fica na presença de Deus, todos os dias, todos os momentos. Eu quero habitar na casa de Deus, na presença de Deus. Para quê? Para quê? Ele vai dizer duas coisas que eu preciso fazer na presença de Deus. E a primeira, o versículo 4, ele diz, para contemplar a sua formosura, para adorar a Deus, para ter uma vida de adoração, para render graças a Ele, para render louvores a Ele. Quando você entra na presença dEle, é algo que você precisa fazer, adorá-lo, adorá-lo. Adorá-lo. Não entra pedindo, não entra, olha Senhor, tem uma lista aqui de coisas que eu preciso pedir para o Senhor, viu? Negócio seguinte, ó, meu marido não está fácil, aquele homem não sei o que eu faço mais com ele, já mandei para o pastor Vance, não resolveu, e já não sei o que eu faço. Não, calma. Adore. Felipe, mas eu não sei cantar. Eu também não. Eu sou desafiado para bater palma. Fique tranquilo. Fique tranquilo. A sua adoração não está ligada ao seu time
timbre, é isso que fala, mas timbre vocal? É isso? Timbre vocal, falei difícil agora, hein? Timbre vocal. A sua adoração não está... Gente, eu acho chique isso. Eu tenho vontade de só fazer aula de canto só para isso aqui, Moisés. Ó, por favor, Lá maior, por favor, Lá maior. Nossa, eu acho isso muito chique, Moisés. Ó, Ré menor, eu acho isso muito chique. Vou fazer aula só para eu fazer isso aqui, ó. Lá maior, por favor. Eu acho isso muito chique. A sua adoração não está... Isso é legal, gente. Eu vou um dia aprender só para isso. Mas a sua adoração não está nisso. A sua adoração não está nisso. Entrar na presença de Deus com adoração. Ele vai dizer mais uma coisa que ele vai fazer. Ele vai aprender no seu santo templo. À medida que eu me aproximo de Deus em adoração, eu aprendo dele. Eu aprendo uma faceta dele que eu ainda não conhecia. Eu aprendo atributos de Deus que eu ainda não conhecia. Há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, eu estava de madrugada orando. De repente eu só estava adorando ao Senhor. Deitado no chão e adorando, enfim. De repente eu senti entrar no quarto estava no escritório, entrar uma presença que eu não conhecia. Eu nunca tinha experimentado isso. Eu já orei nesse formato e senti a presença de Deus como um pai, sabe? Ele está aqui, aí você chora, você rola no chão, você senta no colo dele, beija. Mas naquela madrugada eu senti uma presença que eu ainda não tinha sentido. Nunca havia sentido. Era como se um rei tivesse entrado ali. E eu fiquei paralisado. A impressão que eu tinha, se eu fizesse algum movimento errado, eu estava morto. Porque era um temor, era uma presença. Eu só fiquei quieto e em espírito eu adorando. O Espírito Santo falou no meu coração assim: eu estou te apresentando uma faceta que você ainda não conhece. O Deus que é rei. O Deus que é rei. Na presença do Pai, você senta, rola, abraça, beija. Mas na presença do rei, não. Ele é seu pai, mas ele é um rei. E eu estava ali naquele momento de adoração, eu não havia assim, nunca havia sentido aquilo. Eu conheci uma faceta de Deus que eu ainda não havia conhecido, experimentado essa presença desse jeito. À medida que você entra em adoração a Deus, à medida que você se envolve em adoração a Ele, você vai conhecendo particularidades de Deus que até então você não havia conhecido. Isso está à minha e à sua disposição. Davi tem um segredo. Ele tem um segredo que ele vai dizer, ele conta para nós o segredo, como que ele venceu a instabilidade da sua alma. E o segredo está no versículo 13. Abre aí, por favor. Leia comigo. Pereceria sem dúvida. Eu ia perecer. Sem dúvida eu ia perecer. Sem dúvida eu ia perecer. Se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu pereceria sem dúvida, se eu não cresce. Se eu não tivesse fé, eu tenho uma certeza, versículo 13 do 27. Versículo 13 do capítulo 27 do Salmo. Versículo 13 do Salmo 27. Salmo 27, versículo 13. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pode ser uma questão de tradução. Pode ser a tradução. Pereceria sem dúvida se não cresce que eu iria ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que faz Davi vencer a estabilidade da sua alma é crer, é a sua fé, é a sua confiança. É a sua fé em Deus que o faz vencer a instabilidade
da sua alma. É a sua fé. A fé, existe uma batalha pela fé. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz para Timóteo: combate a boa batalha da fé. 1 Timóteo 6,12. Combate a boa batalha da fé. Porque a fé é uma batalha. Tem dias que a sua mente está te levando, não vai dar. Eu recebi várias negativas, várias palavras que não vai dar. E aí você lembra de uma palavra que você recebeu, lembra de um louvor, ouça um louvor, a sua fé vem. O que é isso? Uma batalha da fé. Tem dias que a fé precisa ser batalhada, você precisa batalhar pela fé. Porque não é fácil. A sua mente está te levando a um lugar de dúvida, de incredulidade. Mas você precisa se levantar para batalhar. Sim, é uma batalha. Sim, é uma batalha. O que Davi está dizendo é: eu batalhei a batalha da fé. E eu venci. Não é fácil. Não é um pó de plim-pim-pim. É uma batalha, é uma guerra que você trava para manter a sua fé. É uma guerra, uma batalha que você trava para persistir com fé. Porque a todo momento tem dardos do inimigo, a todo momento tem setas do inferno para te roubar a fé, para te roubar a confiança em Deus, para te roubar a palavra que você recebeu, para te roubar nisso, a todo momento, a todo instante. Você precisa se levantar em fé e dizer: não, eu vou batalhar essa batalha. Eu vou batalhar pela minha fé e eu vou vencer. Fique em pé, por favor. O Salmo 94, versículo 19, diz assim: quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Davi está dizendo aqui: olha, eu estou na batalha da fé. E a minha mente está cheia de dúvidas, cheia de incredulidades. Eu penso que não vai, eu penso que não dá. Quando isso me sobrevém, o teu consolo me deu esperança e ânimo. Eu quero declarar sobre a tua vida: tem consolo do Senhor para você hoje, para que você saia desse lugar rompendo na sua fé. O último versículo, a última declaração de Davi nesse salmo, espera no Senhor, é a declaração de um homem que esperou em Deus e experimentou a fidelidade de Deus. Davi foi ungido por Samuel por volta de 16, 17 anos. Ele foi assumir o reino com 30. Então, quem está te falando para esperar no Senhor é um homem que esperou no Senhor. É um homem que experimentou a angústia da espera. É um homem que experimentou a solidão da espera. É um homem que experimentou a dor, o medo da espera. É um homem que ficou 13 anos na sala de espera do doutor Jesus. Então, quem está te mandando? Espera. Espera, porque eu esperei, e o que aconteceu depois da minha espera foi infinitamente maior. Nem se compara ao tempo que eu esperei. Nem se compara ao que eu esperei. Quem está te dizendo, espera no Senhor, é um homem que esperou. E viu a bondade e a misericórdia de Deus. Feche os teus olhos.
Diga: eu e a minha casa viveremos a bondade e a fidelidade do Senhor. Aleluia. O Salmo 116, ele parece uma continuidade, um fechamento, uma conclusão do Salmo 27. Eu quero ler para você. Eu quero que essas palavras, à medida que eu ler, que você diga: isso é para mim. Isso, eu vou viver isso. Amém? O salmista diz assim: as tristezas da morte me cercaram, e as dores do inferno se apoderaram de mim. E eu me encontrei em tribulação, dúvidas e tristeza. Então clamei ao Senhor: ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Versículo 5: bondoso é o Senhor e justo, sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples quando já não tinha mais força. Quando eu já não tinha mais força, Ele me socorreu. Volta minha alma ao teu descanso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Visto que me livrou da morte, das lágrimas dos meus olhos e os meus pés da queda. Ei, você viverá a bondade do Senhor. Diga para a sua alma: ei alma, volta ao seu lugar de descanso, porque o Senhor tem sido bondoso, generoso. Ei minha alma, volta ao seu lugar de descanso, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso.